Olá, pessoal, estamos de volta para comentar a mais nova luz que foi divulgada na Organização das Testemunhas de Jeová, né? Acredito que muitos de vocês já devam saber, mas para quem não se informou ainda, agora a Testemunha de Jeová pode brindar. Os papais do corpo governante liberaram, aí a galera agora está permitida bater um copo no outro, que até ontem não podia. Era impensável, era um costume pagão completamente proibido, e a partir de hoje é legal. E a gente vai reagir a esse anúncio. Aqui nós temos os nosso querido Truman e Fábio, e o convidado de honra, que é o Steven Lett. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ou o corpo embalsamado dele, né? A gente não dá para saber ainda. Não dá para saber. Bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso programa. Hoje, nós vamos ver como usar princípios bíblicos para tomar boas decisões. Mas antes, vamos ver algumas atualizações empolgantes. Nós gostaríamos de falar sobre 2 congressos especiais que tivemos. Eu vou pular essa parte, que não faz o menor sentido para a discussão que a gente está tendo, né? Vamos adiantar, porque isso aqui é enrolação para ele não dar, para que o vídeo não seja só agora vocês podem brindar. Aí eles botam um negocinho, não sei o quê. Com base na consciência deles. Em outro país ou cultura, esse estilo está de alguma forma ligado a adorificado hoje. Os exemplos mencionados incluíam o coração, a flor de lis e a romã. Por fim, o artigo deu o seguinte conselho: sendo que tantos formatos têm sido usados na adoração falsa, caso a pessoa tivesse o trabalho e gastasse tempo, poderia encontrar uma ligação indesejável de quase todo formato que vê em sua volta. Mas Interessante isso aqui, né? Eu tirei, mas dá para ver o que ele está querendo fazer, né? Ele está querendo colocar situações absurdas, né? Os irmãos achavam que isso aqui estava ligado à adoração falsa, mas tudo estava ligado. Então, se a gente fosse olhar, tudo estava ligado. É um raciocínio que faz completo sentido. Mas como esses caras não fizeram esse raciocínio antes? Eu tinha assistido o começo e eu vi que eu não consegui ver tudo, mas aparentemente essa Despertar EA de 22 de junho de 77 é já uma pré-liberação do brinde, de tudo mais. Então eu acho que eles botaram numa inteligência artificial e falaram assim, ó, todas as coisas que a gente escreveu até agora, a gente precisa provar esse argumento aqui, acha aí alguma coisa. Eles acharam isso, porque esse artigo aí parece até uma religião séria que escreveu, assim, tipo, cada um faz o que quer, na verdade, tudo tá errado, tudo tá certo. Eu não tinha me tocado disso. É uma Despertar de 77. Já liberou brinde, já liberou muita coisa aí, já liberou aquelas outras coisas já. Eles estão liberando, eles já tinham liberado antes. Se eu não me engano, no Crise de Consciência tem um relato, não sei se foi no Crise que eu li, ou se foi no Em Busca de Liberdade Cristã, tem um relato que eles vão fazer algum evento em um teatro, e o teatro está decorado com um monte de ornamentos ligados, acho que à cultura egípcia, alguma coisa assim, se eu não me engano. E alguém pergunta para algum membro do corpo governante, mas esses símbolos não são símbolos da adoração pagã, não são ligados à cultura pagã, não sei o quê. E a resposta que ele deu foi mais ou menos essa do ano de 77. Eu acho que foi por volta disso, deve ter acontecido muito próximo. Esses eventos por conta dos acontecimentos do Crise de Consciência.
Então, desde essa época, ele já tinha essa postura de que, tanto faz algumas coisas, mesmo que foram ligadas a rituais pagãos, a culturas pagãs, mas engraçado, se você jogar no Google hoje, cristão pode brindar ou é proibido brindar, a primeira referência que vai ter é o JW. E é uma revista de 2007. Então, 30 anos depois desse artigo, eles estavam proibindo o brinde. Eu não sei se existe alguma publicação mais antiga que fale do brinde, mas foi, é claramente um retrocesso da postura que eles tinham em 77. Talvez houve um endurecimento depois quando o Raymond France saiu da organização, mas é estranho o quanto eles se apegaram a umas besteiras. Talvez eu acho para reforçar a questão do aniversário, mas eu não consigo ter uma clareza. Por que que existe essa publicação em 77 e depois, 30 anos depois, eles falam sobre algo tão banal quanto brindar, sabe? Parece que o poder trocou de mão, né? Que até o cara saiu lá. E aí veio o bêbado lá, o alegadamente alcoólatra, Morris. que era linha dura, salsicha Aliás, humana. comentar uma coisa com vocês. Esses dias saiu, não sei, acho que o Fábio deve ter visto o broadcast, que eles estavam comentando de forma assim, se gabando, como é que eles conseguem colocar um artigo sobre um assunto tão atual em 2 horas. Né? Você chegou a ver esse... Não. Ele estava o pessoal do departamento de ensino, né, falando, olha, hoje começou a guerra na Ucrânia, a gente bota um artigo no site em 2 horas falando sobre a guerra na Ucrânia. E aí eu fiquei pensando, assim, eu me lembro que todos, não sei se você já reparou, mas se você tiver contato com Testemunho de Jeová, eles vivem colocando no status do WhatsApp agora esses artigos. A organização criou um jeito de você compartilhar que você olha, parece que é uma foto, aí quando você vai ver, é um link. E meio que engana, entendeu? E nesses assuntos, tipo, começou a guerra da Palestina. Em 2 horas eles têm um artigo com o tema da Palestina. Só que se você for ler, parece que foi feito numa IA 1.0, porque assim tem a palavra Palestina, mas assim em 2 linhas já não existe mais nenhum sentido entre o assunto atual e o que eles estão falando. É um link muito nada a ver, muito sem sentido. Hoje, a inteligência artificial consegue fazer muito melhor do que isso. Mas os caras estavam se gabando. Cara, a gente consegue, em 2 horas, botar um artigo sobre um assunto atual. E eu fiquei pensando assim, cara, lógico que eles conseguem, porque é extremamente mal escrito. Parece engenharia social, não parece? Assim, tá dando um assunto, tá presente em qualquer assunto possível, assim, né? Testemunho de Jeová vai ter uma opinião em 2 horas, calma. Se cair uma bomba, guarde 2 horas, você já terá uma opinião. Uma guerra entre o Irã e Israel, altamente complexo, várias camadas, em 2 horas os caras têm a solução. Não se precipite em tomar Profundidade uma que eu conclusão. fiz. Parece aquela piada, tem uma piada que o cara fala assim, eu sou o matemático mais rápido da Terra. Aí o cara fala, 59 vezes 37, ele, 2. Mas tá errado, eu falei que eu era o mais rápido, não falei que eu acertava. Parece piada, cara. Vamos lá, vamos continuar. Para que fazer isso? Não seria um transtorno desnecessário? Será esse o melhor uso do tempo e da atenção da pessoa? Se determinado estilo ou forma no local onde vive é entendido como sendo um símbolo religioso, há boa razão para evitá-lo. Ou se muitas pessoas da localidade ficaram especialmente sensíveis quanto a alguma forma ou ornamento, o cristão maduro talvez decida evitá-lo
para não perturbar outros ou fazê-los tropeçar desnecessariamente. Esses são princípios úteis, não são? E é a mesma coisa com costumes. O modo como eles são vistos muda com o tempo. A Despertai, de 8 de janeiro de 2000, trouxe um artigo com o título Conceito Equilibrado sobre Costumes Populares. Ele observou: os costumes têm recebido uma influência maciça da religião. Muitos deles, na verdade, originaram-se de superstições. Aí, em 2000, eu acho interessante que é o que você falou, né? Se você indexar tudo que tem no site e você quiser, eu quero argumentos que possam, cara, você vai achar, porque eles escrevem tanta baboseira que É muito vago. É muito vago. Tipo assim, isso daí eu tenho medo de aparecer um unicórnio disso aí que tá escrito, porque é uma receita do nada, do vago, assim. É terrível. Mas é curioso que eles têm um cuidado de escrever as coisas de forma bem vaga, né? Tem. É Então, uma assim, característica. uma característica da linguagem deles. É. Então, eles podem achar Mas argumentar esse, qualquer coisa. mas esse argumento, por exemplo, aí da tela, de que muitos costumes se originaram de superstições e de noções antibíblicas sobre a religião, ah, desculpa, a gente teve muita história, né? Antes da Bíblia e tal, e depois, e tudo vem de uma superstição. O próprio ver um costume é uma coisa meio supersticiosa, não é? Como diz o Michael Scott, não é superstitious, mas é lirastitious, assim, você acordar cedo, sei lá, tudo é um costume religioso na minha cabeça. Vou continuar. E também de noções antibíblicas sobre religião. O artigo mencionou vários exemplos. Alguns desses costumes podem ter tido origem na religião falsa. Mas o artigo disse: no entanto, ao longo do tempo, o vínculo com a religião sumiu, e essas práticas e costumes não têm mais conotação religiosa. E aí perguntou: então qual deve ser a preocupação primária do cristão? Apesar de talvez existirem razões para se examinar a origem de um costume específico, há casos em que é mais importante levar em conta o que o costume significa para as pessoas na época e no local onde o cristão está morando agora. Se o costume assumir conotações quer antibíblicas, quer de outro modo negativas durante um período específico do ano ou sob outras circunstâncias, os cristãos podem optar sabiamente por evitá-lo naquela época. Assim, uma observação. Cara, o caminho para liberar o aniversário tá todo aí, né, não? Tá. Só não pode fazer no dia, porque ele falou aí que na mesma época do ano não pode. Então, você vai ter assim, seu aniversário vai ser o costume no dia antes, o Halloween em fevereiro, Carnaval em outubro. Vai liberar tudo, mas Não, porque ele falou o seguinte: qual a razão que eles dão para não ter aniversário? Que lá no tempo da Bíblia tinha uma conotação negativa porque entregaram a cabeça de João. Isso aí está completamente fora do escopo hoje quando alguém comemora aniversário. Esse argumento aí está pronto para ser usado. infelizmente é raro, né, prostitutas dançarem no universo. Infelizmente esse uso acabou. Então, realmente, não tem nada a ver. Tá liberado o aniversário. Cara, eu acho que vai ser uma questão de tempo, assim. Cortar a cabeça ainda não. Ainda não. Quais são alguns exemplos comuns hoje? Muitos cobrem a boca ao bocejar. Em tempos antigos, algumas pessoas faziam isso porque achavam que impedia a alma de sair do corpo. Mas o que dizer de hoje? Hoje, isso é visto como uma maneira de ser educado. Cara, olha os exemplos que ele puxa, velho.
maconha, disso que ele falou. As pessoas bocejavam para segurar o espírito. Gente, o macaco boceja. Não, acho que o chimpanzé põe a mão na boca, eu acho. Parece uma coisa natural, assim. Não tem nada a Não, ver. então, segundo essa lógica, se bocejar significava a pessoa botar a mão na boca para bocejar, significa que ela estava tapando o espírito de sair, então a Shima Jeová não podia. Então, estava no meio da reunião, tinha que deixar, porque senão eu vou estar passando a impressão que eu estou segurando meu espírito. Ia ficar bem legal até, viu? Esse é um costume que se eu virar ditador lá um dia, se eu conseguir comprar, eu vou botar. Não pode pôr a mão, fica todo mundo assim. Na Assembleia, então, já pensou depois do almoço? Resumo da sentinela. Todo mundo com o celular segurando o ar. E não tem nenhum significado oculto. E alianças de casamento? Alguns historiadores dizem que as alianças têm origem pagã. Mas hoje a maioria encara as alianças só como um sinal de que a pessoa é casada. Um exemplo da importância de levar em conta o momento são os varais de luzes. Muitos betelitas aqui em Warwick gostam de usar esses varais de luzes nas suas sacadas como um tipo de decoração. Menos em novembro e dezembro. Mas por quê? Tem que tirar. Aí será que bota no dia 6? Que o dia 6 é o dia de Santo Reis, a tradição é que se Passa o tira. ano todo com aquele negócio. Mano, isso é a receita da hipocrisia. Pelo amor de Deus, isso é o satanás completo. Ele falou fio de luz, eu falei assim, eu achei que eu tava tendo uma visão, mas como assim fio de luz? Aí que eu entendi, fio de luz do Mercado Livre. Entendi. Mas será que eles em algum momento implicavam com os betelitas, mesmo fora de época, Com certeza. de colocar? Porque é bem provável que isso deve ter gerado um burburinho. Você E imagina o alguém Morris veio. bêbado. Exato. É. Porque tudo que lembra. Ó, só para ter um exemplo assim, de como funciona a mente de uma testemunha de Jeová. Exemplo real, tá? Em uma festa de casamento, o irmão ele proibiu que tocasse uma música do Michael Jackson porque ela lembrava Thriller. Se eu não me engano, é Billie. Uma música não podia ser tocada exclusivamente porque ela lembrava uma música do Michael Jackson que tem, né, aquele clipe onde os mortos se levantam. Então era um clipe com fundo ocultista, né? Eu não sei qual que era a explicação. Mas só de lembrar, e eu também lembro, assim, da minha época, que você não podia, por exemplo, que você era quase proibido de você fazer churrasco na véspera de Natal Ano Novo, porque você não podia dar a entender que você estava comemorando. Então, qualquer coisa que se assemelhasse à comemoração já era proibida. Então, eu creio que esses betelitas que usavam os varais de luzes fora de época, em algum momento, eles levavam uma bronquinha. E se eu não me engano, foi até o Urim que falou uma vez, alguns costumes da Testemunha de Jeová, eles começam a pegar depois que pessoas de fora começam a trazer, e aquilo começa a ser tão recorrente que não tem mais como segurar. Então é possível que, talvez em algum momento em Betel, estava todo mundo usando e não tinha mais o que você falar para essas pessoas. Elas tinham um argumento de que, não, irmão, eu só uso, sei lá, de fevereiro a setembro as luzinhas. Então, não é luzinhas de Natal, ou sei lá, qualquer outra coisa. Dezembro, pode ficar, eu prometo. É mais ou menos isso. E como o Urim falou anteriormente, acabei não comentando, mas eu acho que está bem pavimentado mesmo a coisa do aniversário. Só que assim,
esses argumentos que ele está usando agora, é engraçado que se você pegar artigos apóstatas de muitas décadas atrás, são os mesmos exemplos que os apóstolos usavam para fazer esse comparativo de por que, que a questão do aniversário não faz sentido. Ele citava o exemplo das alianças, o exemplo, às vezes, da palma, eu não sei se ele vai citar aí, o exemplo da gravata. Então, tem muita coisa que tem origem pagã e é A notória a origem barba, né? pagã, né? A barba, enfim. E daí eles. Tipo, existia uma regra não dita de que, ó, essas aqui podem, essas têm origem pagã, mas pode, mas essas aqui têm origem pagã, mas não pode. E você tinha muitas vezes que consultar a localidade. Mas ó, os apóstolos estavam certos antes de Jeová, então não vale, entendeu? Você só pode estar certo quando eles também estiverem certos. Sim, é o que a gente falou. Eu acho que o carro de Jeová, ele precisa tirar esse motor aí 1.0 e colocar um motor um pouquinho mais potente, para tirar uns racha com os apóstolos assim, sabe? E ganhar, porque os apóstolos são mais acelerados que eles. Vou liberar aqui. Porque nessa região do mundo, varais de luzes estão muito relacionados com o Natal, um feriado da religião falsa. Então os betelitas não querem nem dar a impressão de estar participando nessa celebração da religião falsa. E fazer um brinde levantando um copo ou tocando um copo no outro. Por muitos anos, as testemunhas de Jeová evitaram essa prática porque ela pode ter tido origem na religião falsa. Elas evitaram, elas não eram obrigadas a evitar, hein? Sim, elas por conta própria decidiram evitar. Foi a vítima É, que cometeu o crime. é sempre jogada para as pessoas. As testemunhas de Jeová acreditavam, ou elas faziam porque poderia ser um sinal, mas nunca é dito que saiu numa sentinela e a orientação é não pode, porque segundo a nossa interpretação não pode, é isso aí. Elas tomavam a decisão voluntariamente de evitar, né? Mas agora, na maioria dos lugares, fazer um brinde ou tocar um copo no outro não tem mais nenhuma ligação religiosa. É visto apenas como um costume entre amigos. Por isso, depois de orar sobre o assunto, o corpo governante decidiu que não é necessário criar uma regra sobre fazer brindes ou tocar um copo no outro. Olha que doideira. Como é que ele se contradiz? Porque ele falou, elas evitavam, mas agora o corpo governante orou e decidiu que pode. Se elas evitavam porque elas queriam, não tem uma decisão que libera ou que não libera. Mas se eles decidiram que pode, significa que elas evitavam, não é porque elas não queriam, é porque eles proibiam. Eles não tinham orado ainda a respeito do brinde. Exatamente. A oração não tinha chegado nesse ponto. E as regras da testemunha de Jeová é sempre assim: tudo é proibido até que o corpo governante libere. Tem muita coisa que as testemunhas de Jeová, elas esperam o posicionamento do corpo governante para dizer, ó, isso aí pode, para que elas possam falar assim, eles deixaram, então vamos poder. Eu lembro disso quando quando as coisas se tornaram digitais, as publicações eram digitais, e daí você levava um EPUB, sei lá, do Ministério do Reino, já com todas os apêndices ali, que você não precisava levar mais na sua bolsa o perspicaz, o 1, 2, 3, o raciocínios, enfim, toda aquela gama de livros, né, para reunião, porque com o seu celular você já tinha tudo ali na mão, era só com o EPUB, clicando no link, e pelo menos na minha congregação a orientação era: não pode trazer
não pode levar a publicação no celular até que o corpo governante permita que isso aconteça. Depois a orientação era, não pode ler a sentinela em cima da tribuna ou a Bíblia em cima da tribuna no tablet ou no celular, até que o corpo governante permita que isso aconteça. Então, a Bíblia em forma de celular era praticamente proibida, sabe? Porque É. era uma regra que tudo é proibido até que eles esperem. Então, Aconteceu isso comigo. Eu gosto de estudo de tecnologia, então eu cheguei a subir na tribuna com o iPad, fazer vários discursos com o iPad, ser proibido e depois ser permitido. Meu e a Deus do céu. proibição nem sempre vem do corpo governante, mas vem das pessoas que esperam o papai corpo governante dizer que pode. Coincidentes são as mesmas que não têm um iPad, né? Mas tudo bem, ó, deixa aí. As motivações dessas proibições, elas são muito interessantes, assim. Por que que uma coisa fica proibida? Por exemplo, o brinde. Sim. Agora, eu lembro que teve aquela manada de manada de calças, quando liberou a calça para mulher. Aquela manada de barbados quando liberou a barba. Será que agora tá todo mundo brindando, assim, o tempo todo, assim? Sim, sim, sim. É, nasceu o dia, vamos lá, Eu, vamos tomar um terminando aqui, rosé. eu vou encontrar com irmãos que estão se. A gente vai sair para brindar. Ok, Não acredito. tem de piedade, senhor Satã. Não, porque, nossa, é estranho. Eu E a fiquei gente imaginando vai mesmo. sair. Eu vou mandar essa foto para vocês. Os irmãos marcaram de sair hoje para brindar. Que bom, né? Não, eu acho o brinde importantíssimo. Mas é só estranho mesmo a questão do fazer, né, sem a espontaneidade, né? Depois eu quero ler uns comentários a esse vídeo, que aí depois eu queria a sua opinião, Fábio. Mas vamos terminar esse cheque. Cada cristão deve usar os princípios que vimos nesse boletim e a sua consciência treinada pela Bíblia para tomar uma boa decisão. O que isso quer dizer? Será que estamos dizendo que podemos fazer um brinde em qualquer momento e em qualquer situação? Claro que não. Nós só estamos dizendo. Eu gostaria de saber essas situações em que não pode ainda. Ah, velório, não sei. Depende de quem morre. Dirigindo uma moto, né? Dirigindo uma moto, não sei. Quando não Mas se pode será que brindar? já deu tempo? Será que já deu tempo das testemunhas de Jeová orarem, refletirem na situação, com base na Bíblia, orarem que nem o corpo governante para decidir se a consciência delas agora permite? Porque a impressão que eu tenho é que assim que eles falaram, ó, mudou a nossa orientação, elas correram para dizer, vamos brindar por aí, entendeu? Acho que não teve esse senso de, e agora, será que minha consciência permite ou não? Parece que eles já tinham resolvido isso, né? E só não Eles faziam oraram, porque era liberado, né? orar também. Eles já oraram. Eu imagino Deus numa oração respondendo para você, tá errado, não pode brindar, sei lá. Dizendo que não é necessário criar uma regra. Cada cristão precisa usar princípios bíblicos para tomar uma boa decisão em cada caso. Já que Então alguém pode não brindar quando se juntarem, alguém pode falar assim, não, eu orei, para mim foi não sei para vocês, para mim foi não. Eu rodei minha Magic Ball aqui, não. É.
Aí se você está numa mesa com um monte de irmão, um deu não e outro deu sim. Aí você vai fazer. Então, aí... Não, No o que eu caso acho. dos vestidos, quando Fala, foi, quando foi permitido que as irmãs usassem calça, na verdade, eu lembro de ouvir de uma irmã do tipo, ó, eu vou continuar usando vestido, porque eu acho que é muito mais formal, muito mais bonito, muito mais elegante usar vestido. Mas agora cada um faz o que quiser, mas eu vou continuar usando vestido. E eu lembro de ver a pessoa de calça e perguntar, ué, mas por que você tá de calça? Ué, porque eu sempre gostei. Então, passou pelo. Depois que ela. Eu acho que aquele choque do tipo, eu sempre gostei disso, mas agora permite. Acho que a pessoa começou a olhar que estava todo mundo indo para um estilo e ela começou a ser diferente, porque as irmãs, talvez a grande maioria estava usando calça, e tem uma certa praticidade, acredito eu, né, de usar calça. Então pode acontecer dos carolas insistirem em não brindar, porque a Magical Ball dele diz que não brinde, e depois ele acabar sendo pego pela multidão. Pelo efeito manada, ele acabar cedendo também. Mas não porque ele orou em oração e decidiu que a consciência dele. Não, é porque, pra quê, né? Continuar com essa regra não imposta. Vamos lá. Que existem muitas situações diferentes que podem surgir em cada lugar do mundo em que o povo de Jeová serve, é uma bênção Jeová ter nos dado esses princípios bíblicos. Vamos lembrar quais são. Primeiro e mais importante, nós amamos a Jeová e queremos sempre agradar a Ele. Então podemos nos perguntar: será que Jeová se ofenderia com esse brinde? Por exemplo, ele está ligado com alguma comemoração religiosa ou nacionalista? Mas até ontem, o próprio ato de brindar não estava ligado à religião? É, eles estão trocando de problema, assim, estão diminuindo o problema, né? Então, se eu estou brindando no bar, mas se eu estiver brindando dentro da igreja, aí não pode. Mas é muito complicado, aí fica uma regra muito subjetiva, porque, por exemplo, o seu time ganhou, isso é um motivo para brindar ou não? Né, um casamento, entendo que sim, o nascimento de um filho, entendo que sim, mas coisas mais subjetivas, assim, você comprou um carro, será que pode brindar? Será que não pode brindar? Porque aí ficou meio assim. Ou será que é só um gesto ou uma expressão promovendo amizade ou saúde? Será que pode brindar dentro do terreiro de Umbanda? Eu acho que ali não pode nem respirar, no caso deles. Agora, sem respirar, se você conseguir brindar, acho que eles deixam. Segundo, nós amamos nossos irmãos e não queremos fazer nada que os ofenda. Respeitamos os sentimentos e a consciência deles. E terceiro, como amamos a Jeová e as pessoas, nós levamos em conta como qualquer costume é visto na nossa cultura ou na nossa região. Isso aí acabou com eles. Isso aí foi o erro fatal. Porque assim, gente, pensamento matemático. Testemunha de Jeová na Jamaica pode fumar maconha. Testemunha de Jeová em São Francisco pode ser gay. Pode ser gay, Testemunha, entendeu? No Japão pode ser fumante. Esse negócio aí não faz o menor sentido, assim. No Brasil, poderia ir pro carnaval, porque ninguém se ofende. Quem fica ofendido se você for no carnaval? Ninguém aqui. Mas você sabe que lá nos Estados Unidos os irmãos iam para o carnaval brasileiro. Então,
Poxa, então é bom saber que uma testemunha de Jeová pode curtir o Halloween. Se ela for nos Estados Unidos. Chamavam, inclusive. É. E aí eu Mas fiquei, vocês não podiam ir, né? Você não pode ir. pô, não podia, porque aqui não pode, mas lá pode. Eu tenho que mudar o meu registro em cartório. Eu tenho que mudar para cá para eu poder. Porque lá eles viam como manifestação cultural. É, mas é claro que é religiosa, é cultural. Tudo é religioso, tudo é cultural. É mais ou menos isso mesmo. Lucas. Então, o que aprendemos? Jeová não nos sobrecarrega com um monte de regras. Em vez disso, ele nos dá princípios na sua palavra. Cara, ele acabou de criar uma regra. Ele tirou uma regra que tinha, mas botou um monte de camada a mais e depois fala que não tem regra, que já vai dar princípio. Por que você não pode usar o princípio, por exemplo, e achar que pode comemorar aniversário? Pois é. Pois é, uma pessoa, nossa família faz 100 anos, né? Por que você não comemora? Qual é o princípio que não deixa você comemorar uma pessoa chegar a 100 anos? Tem que saber. Eles nos ajudam a tomar decisões sábias e amorosas sobre símbolos e costumes. Também fomos lembrados de respeitar a consciência de outros e de não impor o nosso ponto de vista para outros. Só eles podem pôr um ponto de vista deles para os outros. Nenhuma TJ mais pode. Jeová nos deu liberdade e nós respeitamos a liberdade dos outros. Por aplicar princípios bíblicos com amor e discernimento, nós continuamos unidos e não fazemos outros tropeçar. Então, qual é o nosso desejo? É o mesmo que o apóstolo Paulo expressou em Efésios 4:13, que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento exato do Filho de Deus, o estado de homem adulto, alcançando a estatura da plenitude do Cristo. Queridos irmãos, tenham certeza que nós amamos muito todos vocês. Da Sede Mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting. Oh, meu Tá Deus. edificado? Para mim, já não é brindável essa mudança. Eu já não brindaria isso aí, não, porque, nossa, tão minúsculo. Mas realmente significa, para mim, eles estão fazendo um rebranding assim mesmo, muito bem estruturado, sabe assim? Descobriu que tinha dinheiro, descobriu que dava para viver com esse dinheiro e só que tinha algumas coisas loucas assim, meio desnecessárias, e agora eles estão paulatinamente tirando para ficar só com a parte boa, que é o dinheiro. Eu acho, para mim é isso. Não acho que sempre foi assim, não. É como muita gente acha, mas eu acho que agora é, com certeza. Eu queria fazer um comentário. Essas músicas, vocês já ouviram como é que estão as músicas, né? Que o pessoal está ouvindo. Esses dias tem a moça que trabalha aqui em casa, ela é do salão, né? E ela fica ouvindo o dia inteiro. E aí, quando eu entrei em casa, assim ouvindo de fundo, porque a gente já teve outras pessoas que eram da Assembleia de Deus, da Universal, e se você não prestar atenção na letra, parece a mesma coisa hoje. E as pessoas estão ouvindo essas músicas em loop. Eu acho que está se aproximando muito de uma religião evangélica mais comum, sabe? Não sei se vocês têm essa impressão.
estão virando meio congregação cristã do Brasil, que é estranho, mas não é tão estranho. Isso, estou reparando. E aí eu queria mostrar para vocês, porque, né, isso aí causou burburinho nos grupos TJ, né? E eu queria ler para vocês uma reação aqui, eu achei muito, muito interessante. Isso aqui foi publicado, se eu não me engano, ontem, né? E aí, os comentários. Isso aqui é de um ancião, tá? O que mais me chamou a atenção foi a explicação simples e lógica e o conselho que nos deu sobre costume, práticas. Um brinde a esse boletim. Temos um poeta. Aí a frase seguinte: sim, Jeová não quer dificultar nossa vida com regras desnecessárias. Mas durante 100 anos as regras eram muitas regras necessárias tinham aí. Agora que liberou, já Jeová, ó como ele é um Deus amoroso. E é como ele falou o Left falou no broadcast, agora eles perceberam que não tem razão para criar uma regra. É tipo, agora que você percebeu que não tem razão para criar uma regra sobre esse assunto, pois bem, que bom, né? Que bom que você percebeu isso. Não, e eu acho doido o seguinte, porque se a pessoa está falando, Jeová não quer dificultar nossa vida com regras desnecessárias. Essa frase foi falada após a regra desnecessária ter sido. Então significa que antes Jeová queria dificultar a vida com regras desnecessárias, porque mudou de ontem para hoje. Engraçado, a pessoa não liga o A com B, entendeu? Eu acho isso é uma falta até de empatia, né, com as pessoas que saíram, que eram perseguidas por aquele ou outro motivo, a calça, a barba, o brinde, e semana que vem outro, e eu acho que daqui para frente muitas outras coisas virão aí, para virar uma coisa menos assim, menos louca. E daí eu fico pensando como que surgiu essa reunião de pauta do corpo governante. Será que apareceu alguém e falou assim, gente, vamos orar sobre esse assunto tão importante sobre brindar? Eu acho que é de suma importância, é uma prioridade para que a gente possa resolver o quanto antes, e eu acho que a gente, em lista de prioridades, passou da hora da gente decidir se vamos criar uma regra sobre brindar ou não, ou manter, né? Porque eu acho que Jeová, ele não quer atrapalhar nossa vida com regras desnecessárias. Eu fiquei sabendo por aí. E, gente, com tanta coisa mais importante, sabe? Que eu acho que muda de fato a vida. Eu falo isso porque quando eu fiquei sabendo do brinde, eu comentei com algumas pessoas, alguns ex-testemunhos de Jeová, e gente da nova geração nem sabia que não podia brindar. A pessoa não tinha a ciência, que era uma regra que não podia. Então, o negócio é tão frívolo, sei lá, é tão fútil, que não é uma questão. Para alguns, nunca foi uma questão. Então, teve que aparecer alguém para falar assim: ó, isso daí que muitos sabiam que não podia, mas a metade desconhecia. Agora a gente resolveu que, ó, a gente não vai criar uma regra. E como que surgiu essa necessidade, né? Eu acho que vem novas mudanças por aí, porque não é possível. Em lista de prioridade, essa seja a única. Ixi, mas se essa for a primeira... Não, mas já teve umas outras, né, agora, assim... Teve aquela lá dos casados, né, que a gente não pode... A barba, a calça... Então, o relatório que não precisa mandar... Será que eles brindaram também no final? Tipo assim, decidimos, vamos brindar agora.
Acho que, sabe quando tem o backlog, aí eu começo a atender umas demandas que eu já tinha esquecido. Verdade, eles estão aí tirando as últimas que entraram para ser as primeiras que saíram. Que coisa. E eu só queria dar um fechamento, assim, depois cada um pode falar, mas eu acho importante dizer que a gente não é contra eles liberarem. É absurdo que ainda precise liberar uma coisa tão boba, né? Assim, que bom que para as pessoas que ainda estão lá, que está ficando uma religião talvez mais fácil de ser seguida, né? Amém. E que venha mais mudanças. Eu não sou contra essas mudanças. Eu acho bobo ter que dizer para um adulto que ele pode brindar. Mas se esses adultos precisam que alguém diga, pelo menos que alguém diga, né? Nem que seja o diabo, né? Mas eu também acho, eu entendo isso também. Tomara que mais coisas melhorem, mas é triste com as pessoas que levaram a sério, e também fica cada vez mais claro o controle e a manipulação, né? Muito, muito controle e muita manipulação. Então, se eu pegar o meu raciocínio sozinho, eu vou chegar à conclusão natural de que eu não devo estar sob nenhum controle, nenhuma dominação. Não é esse o espírito que deveria chegar, onde o espírito deveria chegar. Então é um caminho para eles perigoso, que é assim, você fica de olho no caixa e na prateleira, para ver se estão comprando e se o que estão comprando compensa né, estão vendendo. Eu acho que eles colocaram aqueles dois lá para business, business, business. Agora é tudo business. E aí tira essas coisas estranhas aí que não faz bem, né? Como é que você vai vender uma coisa dessa? Como é que você vai bater na porta de alguém e falar, quer participar da minha igreja que não pode brindar? Se você aceitar, a gente não vai brindar. Então, É isso aí. Algum recado final, Truman? Eu tenho certeza, já chegou nos meus ouvidos, na verdade, não é nenhuma adivinhação, mas eu tenho certeza que tem muitas outras regras que não pode, que tem muito irmão esperando só liberar. Ou seja, na consciência deles, pode, eles podem fazer. Mas por que eles não fazem? Porque existe esse controle. Então, eu acho que, como o Urim falou, a gente não é contra, ou a gente não acha ruim que eles mudem essas regras, mas é que a gente acha o quanto é bizarro que precise vir alguém de Warwick para trazer princípios, explicar o porquê que agora pode, sendo que para coisas tão banais não deveria ter essa espécie de controle, né? Outras questões um pouco mais espinhosas, entendo, porque, por exemplo, há um tempo, lá no começo do século XX, era da consciência se a pessoa podia fumar ou não. Algumas religiões acham que você não pode, que como seu corpo é um templo, você não pode nem consumir Coca-Cola, cafeína. E hoje essas testemunhas de Jeová, embora elas consumam, né, algumas coisas que são talvez viciantes, mas o cigarro não pode. Então, essa questão do cigarro, por exemplo, eu acho que é um pouco mais espinhosa. Mas essas questões um pouco mais fúteis, por que que a gente, ou por que que eles esperam que venha alguém e liberem, sabe? E para outras questões, como piercing, tatuagem, pintar o cabelo de colorido, coisas que não necessariamente te tornam uma pessoa de moral duvidosa, ou um adorador de Satã, mas por que que essas pessoas, elas até admiram quem que faz uso, sei lá, de uma saia um pouquinho mais curta, ou enfim, cabelo colorido, tatuagem, elas até admiram, mas por que que elas só fazem a partir do momento que liberam? Então, essa é a crítica que a gente gostaria de trazer. Por que que existe esse controle? Por que que vocês se submetem a esse tipo de controle? A consciência de vocês não é suficiente, sabe? Não, vocês não treinam a consciência com base na Bíblia para que vocês possam decidir
o que vocês acham que pode ou não pode. E se vocês acham que não tem problema nenhum de comemorar aniversário, de fazer um amigo secreto, de ir numa festa fantasia, de falar saúde quando alguém espirra, por que vocês têm que esperar alguém liberar para vocês, sabe? Por que vocês ainda se submetem como criancinhas que precisam do leitinho e não como um adulto que, né, consome um alimento sólido, como, né, como é dito? Acho que é isso, por hora. Não, e tudo isso, lembrando que a gente não fala de um código de conduta e ética de uma empresa, a gente fala de uma religião. Supõe-se que a única função dessa coisa toda, dessa estrutura imensa, é conectar a pessoa com Deus, né? Então Deus reduz-se, fica reduzido realmente a uma canetada lá em determinada região do mundo. Deus não se manifesta na sua vida, ele se manifesta lá. E de lá vem para cá. A gente faz a oração lá, aí a gente obedece aqui. Traduz primeiro. Né? Tem que esperar, não adianta. Tem que esperar 2 horas. Sim. Eu queria perguntar para vocês, inclusive, essa questão. Espirrar e falar saúde na região de vocês, pode ou não pode? Quando era testemunho de Jeová não podia. Não, mas a gente recentemente esteve no lugar em que podia, e aí a minha esposa passou a fazer e disse que ia trazer o costume agora para cá. Mas em outros idiomas é ainda mais complicado a questão do plécio, né? Por exemplo, assim, como eles falam que a mulher tem que cobrir a cabeça, não sei se essa regra também existe ainda, mas você dar a bênção é diferente de dar a saúde em português, né? Um pouco diferente, pelo menos. Então, mas talvez também você tá falando com o espírito que saiu ali. Geralmente, dependendo do espirro, parece um demônio saindo. Beleza, pessoal, vou concluir aqui a gravação e quem sabe a gente volta para quando eles liberarem o aniversário.